Você já ouviu falar da regra 15, 65 e 20? Talvez o nome não seja familiar, mas o conceito por trás dela tem transformado a vida financeira de milhares de pessoas, e o melhor, é inspirado nos mesmos princípios que bilionários como Warren Buffett aplicam há décadas. Essa fórmula simples, mas extremamente eficaz, vem ganhando força também entre educadores financeiros como Ramit Sethi, e funciona como um guia prático para quem quer parar de apenas sobreviver com o salário e começar a construir patrimônio de verdade. A estrutura é direta. 15% da sua renda vai para sua segurança e crescimento financeiro, 65% cobre os custos do seu dia a dia, e os 20% finais são destinados ao seu prazer pessoal, isso mesmo, gastar com o que você gosta, mas com inteligência. O verdadeiro segredo está aqui, não é sobre quanto você ganha, mas como você organiza o que entra. Essa regra vale tanto para quem recebe R$ 2.000 quanto para quem ganha R$ 50 mil por mês. E o motivo é simples: quem administra como os ricos, colhe os mesmos frutos que eles. E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo, uma estratégia testada, usada pelos que realmente entendem de dinheiro, e que pode ser aplicada por você a partir de agora. Agora vamos direto à parte mais essencial de toda essa estratégia, os 15% que você separa só para você. Isso mesmo, R$ 15 a cada R$ 100 que entram na sua conta. Essa fatia não é para contas, boletos ou lazer. É sua armadura contra o caos. Ela serve para criar algo que a maioria ignora: um fundo de emergência. Essa reserva é o que te protege quando a vida resolve testar sua paciência, seja com um problema de saúde, uma demissão inesperada ou aquele imprevisto que chega sem avisar. Sem essa reserva, o que era um simples pneu furado vira uma dívida no cartão. O que era uma consulta médica se transforma em parcelas de empréstimo com juros altíssimos. E tudo isso só porque você não separou 15% antes. O primeiro motivo para guardar essa parte é simples: tranquilidade mental. Você vive melhor sabendo que está protegido. E o caminho começa com um objetivo claro: juntar o suficiente para cobrir um mês das suas despesas essenciais, só o que é vital. Estamos falando de aluguel, contas básicas, alimentação. Nada de delivery, assinatura de streaming ou aquele mimo do fim de semana. Isso é sua primeira linha de defesa. Depois que esse primeiro passo estiver firme, o próximo nível é criar um colchão que cubra de 3 a 6 meses de gastos essenciais. Com isso você pode enfrentar qualquer emergência sem entrar em desespero, com cabeça fria, foco e zero pânico. Isso te dá algo que dinheiro nenhum compra na hora do sufoco: liberdade de agir sem medo. Mas não para por aí. Existe um segundo motivo que transforma completamente a forma como você enxerga esses 15%. Eles não servem apenas para te proteger, mas para começar a multiplicar seu dinheiro. E antes que você pense que precisa ser um expert em investimentos, esquece isso. A verdade é que qualquer pessoa pode começar, mesmo sem entender nada de bolsa, gráficos ou termos complicados. E é aqui que entra o poder de usar o tempo ao seu favor. Quando você separa essa quantia e coloca ela em ativos certos, o efeito dos juros compostos começa a agir. E é exatamente isso que Warren Buffett fez desde jovem. Ele investiu de forma constante e deixou o tempo fazer o trabalho pesado. Para te mostrar como isso funciona na prática, imagina a história de dois amigos, Ana e Bruno. Os dois querem ter mais segurança financeira, mas tomam decisões bem diferentes sobre quando e como começar a investir. E a diferença entre eles não está no quanto ganham, mas no momento em que decidiram começar. Ana, aos 25 anos, decide aplicar R$ 10.000 em um investimento com rendimento médio de 10% ao ano, uma taxa realista hoje para quem investe com estratégia em ações, FIs ou fundos diversificados. Ela deixa esse dinheiro rendendo e não toca mais nele. Já Bruno, achando que ainda tem tempo, só começa a investir aos 35 anos. Ele decide investir R$ 3.000 por ano, durante 10 anos consecutivos, totalizando R$ 30.000 aplicados, com a mesma rentabilidade de Ana, 10% ao ano. Aos 45 anos, Bruno olha o saldo de sua conta e vê R$ 47.713, resultado de seus esforços e disciplina em investir todos os anos. Nada mal, correto? Mas agora veja o que aconteceu com o investimento da Ana. Aqueles mesmos R$ 10.000 que ela aplicou uma única vez, sem colocar mais nenhum centavo depois, se transformaram em R$ 67.275 no mesmo período. Ou seja, mesmo investindo menos da metade do que Bruno, Ana terminou com quase R$ 20.000 a mais. E o motivo é claro: o tempo e os juros compostos. Ana deu ao dinheiro dela 10 anos a mais para crescer, e esse tempo virou um multiplicador poderoso, transformando um pequeno valor em uma quantia surpreendente. Essa diferença não tem a ver com quem investiu mais, mas com quem começou antes. O segredo não está em colocar rios de dinheiro no investimento,
mas em começar o quanto antes. O tempo é o melhor aliado do investidor. Juros compostos funcionam como uma bola de neve. Quanto mais tempo você deixa rolar, maior ela fica. Bruno foi disciplinado, aplicou com consistência, mas perdeu os anos mais valiosos, os primeiros. Já Ana aproveitou o poder do tempo e deixou o dinheiro trabalhar por ela. Por isso, se você está esperando o momento perfeito para investir, saiba que ele já passou, o melhor momento é agora. Mesmo que seja com pouco, o que realmente importa é dar o primeiro passo e deixar o tempo fazer o que ele faz de melhor, multiplicar resultados. O exemplo de Ana e Bruno mostra de forma clara e direta que quem começa cedo colhe mais, mesmo investindo menos. O tempo não volta, mas seus juros podem trabalhar todos os dias por você, basta começar. É exatamente esse o ponto em que Einstein quis destacar quando chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E ele não estava exagerando. Porque quando você entende o funcionamento dessa força, percebe que o tempo se torna o seu maior aliado. O que começa como um simples rendimento sobre o valor que você investiu, logo vira um ciclo poderoso. Os lucros passam a gerar novos lucros, e essa bola de neve não para de crescer. É como um trem descendo uma ladeira, ganhando velocidade a cada curva. Quanto mais tempo ele corre, mais difícil se torna pará-lo. E quanto mais cedo você coloca esse trem em movimento, mais longe ele pode chegar. É por isso que os 15% não podem ficar parados na conta ou debaixo do colchão. Eles precisam ser colocados para trabalhar, de forma automática. Nada de esperar sobrar no fim do mês, porque quase nunca sobra. O segredo é simples. Assim que o dinheiro cair na sua conta, você direciona esses 15% diretamente para o investimento, antes mesmo de pensar em pagar qualquer conta. Isso mesmo, você se paga primeiro. Essa é a lógica dos investidores de verdade. O Warren Buffett sempre reforçou isso. O erro comum é gastar e tentar guardar o que restar. O acerto está em inverter essa ordem. E quando você automatiza esse processo, não depende mais da força de vontade. O sistema cuida por você. E assim, mês após mês, você constrói um patrimônio sem nem sentir, enquanto seus juros começam a trabalhar como se fossem funcionários te enriquecendo em silêncio. É como Warren Buffett sempre disse: não guarde o que sobra depois de gastar, gaste o que sobra depois de guardar. Agora você pode estar se perguntando, mas só 15% para investir? Isso realmente funciona? E a resposta é sim, porque o mais importante não é o valor exato, mas a constância e a disciplina. Ramit Sethi, autor de Wilteach Utoberite, defende justamente isso. Criar um sistema financeiro que funcione automaticamente, para que você não precise se preocupar em tomar decisões financeiras o tempo todo. E o mais curioso é que essa metodologia não nasceu com milionários, mas foi adotada por eles. Isso porque quando você automatiza seus investimentos e define limites claros para seus gastos, você está criando um sistema que protege você contra o maior inimigo das suas finanças, suas emoções. A regra 15-65-20 elimina o caos. Você sabe exatamente quanto pode gastar e quanto vai sobrar. E mais, começa a construir riqueza de forma silenciosa, sem precisar ganhar na loteria ou montar uma empresa bilionária. Apenas seguindo uma lógica que bilionários respeitam. É aqui que começa de fato a sua segurança no longo prazo. A segunda parte dessa estratégia é composta pelos 65% da sua renda, ou seja, R$ 65 a cada R$ 100 que você recebe. Esse é o valor que deve ser destinado para manter sua vida funcionando no modo essencial. É aqui que entram os gastos que sustentam sua rotina: aluguel ou parcela do imóvel, supermercado, transporte, luz, água, internet, gás, plano de saúde e tudo aquilo que você precisa para viver com dignidade e segurança. Só que tem um ponto crítico. Esses 65% precisam ser respeitados com disciplina, porque é justamente aqui que mora o perigo. Quando a renda aumenta, é natural querer elevar o padrão de vida. O problema é que se você não colocar limites claros, o que entra, sai com a mesma velocidade, e você continua preso no mesmo ciclo, mesmo ganhando mais. Esse fenômeno tem nome: inflação do estilo de vida. Você sobe o salário, mas também sobe os custos, e no fim das contas, a sensação é a mesma de sempre: dinheiro curto, pressão no fim do mês e nenhum progresso real. Manter os gastos essenciais dentro do teto dos 65% é o que permite que o resto da sua estratégia funcione. Porque se essa parte estiver desregulada, todo o resto desmorona. O Warren Buffett sempre foi contra expandir o estilo de vida na mesma velocidade da renda. Ele sabia que a liberdade vem do controle, não da ostentação. E sim, controlar essa fatia é desafiador, especialmente se você mora em uma cidade com custo de vida elevado. Não estamos ignorando isso.
Mas é aí que entra a inteligência financeira. A primeira atitude é mapear os seus gastos com clareza. Separe uma hora do seu dia e veja onde seu dinheiro realmente está indo. Faça isso sem medo ou vergonha. É um diagnóstico, não um julgamento. A partir daí, comece a identificar quais categorias estão puxando mais da sua renda. Talvez seja moradia, talvez transporte, talvez alimentação. Será que dá para renegociar o aluguel? Ou substituir o mercado caro por um atacado mais econômico? Será que aquele trajeto diário pode ser feito de forma mais barata, com transporte público, bike ou carona compartilhada? O objetivo aqui não é viver em modo de sacrifício, mas gerar espaço no seu orçamento para as coisas que realmente importam. Quando você mantém seus custos fixos sob controle, sobra margem para investir, aproveitar e até errar sem grandes consequências. É como abrir espaço no armário. Fica mais fácil organizar tudo e encontrar o que realmente vale a pena manter. Esse é o poder de respeitar o limite dos 65%. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a fazer ele trabalhar a seu favor. Por fim, chegamos aos últimos 20%, os R$ 20 que completam essa fórmula poderosa. Essa é a parte onde começa o seu fundo de qualidade de vida. Isso mesmo. Porque uma vida financeira saudável não se constrói apenas com números, planilhas e controle rígido, ela também precisa de espaço para o prazer. No livro Die with Zero, o autor defende uma ideia provocadora e transformadora. O objetivo não é acumular dinheiro até o último suspiro, mas viver intensamente, criando memórias, experiências e uma vida que realmente vale a pena. E os bilionários já entenderam isso há muito tempo. Eles não esperam a aposentadoria para aproveitar a vida, eles incluem isso na rotina. Esses 20% são seu combustível emocional, são destinados a tudo aquilo que te traz alegria e equilíbrio. Jantares com amigos, viagens curtas, um hobby criativo, um show que te inspira, um presente para você mesmo. Porque viver só de esforço e economia é a receita certa para o esgotamento. Sem prazer até o plano financeiro mais perfeito desmorona. Por isso, esses 20% são a sua válvula de escape. É o que garante que você mantenha a motivação viva e siga firme na jornada. E o mais interessante, não se trata de luxo, mas de valor pessoal. O que faz bem para você pode custar pouco, mas gera um impacto enorme na sua energia, no seu foco e até no seu desempenho profissional. Esse investimento no seu bem-estar não é desperdício, é parte essencial da estratégia de crescimento financeiro. Porque quando você cuida da sua mente, do seu lazer e do seu equilíbrio, você se torna mais produtivo, mais criativo e mais resistente aos desafios. O Warren Buffett, por exemplo, sempre valorizou o tempo livre, os hábitos que o faziam feliz e a liberdade de escolher como viver. E isso nunca o impediu de multiplicar sua fortuna. Muito pelo contrário. Esses 20% garantem que você continue no jogo por muito mais tempo, sem quebrar emocionalmente no meio do caminho. A beleza da regra 15-65-20 é essa. Ela não te aprisiona, ela te liberta. Te dá segurança, te dá controle, mas também te dá permissão para viver. Porque no fim das contas, crescimento financeiro sustentável é aquele que não sacrifica a sua saúde mental e a sua felicidade. Estudos mostram que quem inclui um pouco de liberdade consciente no orçamento tem muito mais chances de manter a disciplina financeira ao longo do tempo. É o mesmo princípio de uma dieta. Se você corta tudo o que gosta e vive só na rigidez, o mais provável é que em algum momento você chute o balde e acabe exagerando. E com o dinheiro não é diferente. Se você tenta viver uma vida 100% focada em economia, sem nenhum espaço para o prazer, chega uma hora que o cansaço bate, a frustração acumula e você desiste, gasta sem pensar, perde o controle e tudo que você economizou começa a escorrer pelos dedos. É exatamente por isso que os 20% para o prazer não são luxo, são estratégia. A ideia não é sabotar seus objetivos, mas garantir que você tenha combustível emocional para continuar. Inclusive, ao contrário do que muitos pensam, separar essa parte para você se cuidar, se divertir ou realizar desejos pontuais aumenta suas chances de manter o plano financeiro vivo e funcionando. Porque quando a vida tem recompensas no caminho, você se sente mais motivado a continuar jogando o jogo do longo prazo. E a verdade é que você pode e deve encarar esses 20% como um investimento em você mesmo. É o que te mantém de pé nos dias difíceis, o que te dá ânimo para continuar economizando, investindo, trabalhando e resistindo às tentações de gastos impulsivos. Pode ser um jantar especial num lugar que você gosta, aquela peça de roupa que você estava esperando para comprar, um ingresso para um show, um passeio de final de semana com amigos ou uma viagem planejada. O valor não está no gasto, mas na sensação de conquista, leveza e merecimento que ele proporciona. Quando você aproveita com consciência, sem culpa, você fortalece seu equilíbrio emocional, e isso se reflete diretamente na sua relação com o dinheiro.
Porque quem vive bem hoje com organização, motivação e clareza, consegue construir um amanhã ainda melhor. O que a regra 15/65/20 faz na prática é mostrar que segurança financeira não precisa vir acompanhada de sofrimento. É possível crescer, investir e aproveitar tudo ao mesmo tempo, desde que com equilíbrio. E esse equilíbrio, no fim das contas, é o verdadeiro segredo por trás das finanças duradouras. O Warren Buffett, por exemplo, nunca foi adepto de ostentação. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, ele ainda vive na mesma casa modesta que comprou há décadas. Porque ele entende que a verdadeira riqueza não está em gastar tudo que se ganha, mas sim em manter o controle. E é exatamente isso que a regra 15/65/20 proporciona. Ela te dá clareza. Se você está gastando mais do que 65% do seu salário com contas, algo está fora do equilíbrio. Se não está separando pelo menos 15% para investir, está deixando de plantar as sementes do seu futuro. E se está estourando nos 20% de lazer, cuidado, a sensação de liberdade pode virar escravidão financeira. Buffett não chegou onde chegou por sorte. Ele construiu riqueza com decisões racionais, consistentes e disciplinadas. Exatamente o que essa regra ensina, mesmo sendo tão simples. E o mais poderoso dessa estratégia é que ela funciona para qualquer renda. Não importa se você ganha um salário mínimo ou tem uma empresa faturando milhões. A lógica continua a mesma. Os percentuais se adaptam à sua realidade, mas o hábito permanece. E aqui está o maior segredo que muitos ignoram. Enriquecer se trata mais de comportamento do que de quanto se ganha. Ramit Sethi sempre repete: as pessoas mais ricas que conheci não eram as que ganhavam mais, mas as que sabiam exatamente o que fazer com o que ganhavam. E se você realmente colocar a regra 15/65/20 em prática, vai perceber que não precisa ganhar mais para ter paz financeira. Precisa apenas de um plano. E agora você tem um. Com apenas 3 números: 15, 65 e 20. Agora me diga uma coisa: você vai continuar tratando seu dinheiro como se não tivesse importância ou vai começar a agir como os bilionários? Essa regra pode parecer simples demais para ser verdade, mas a verdade é que os princípios mais poderosos da riqueza são sempre simples. O difícil é colocar em prática. Mas se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é com você. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo qual dessas porcentagens é o seu maior desafio e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa organizar a vida financeira. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Porque nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como escalar essa estratégia, aumentar seus investimentos e transformar seus 15% de hoje em liberdade financeira amanhã. Até lá!